Você já entrou numa discussão e saiu com a sensação de que você queria ter dito uma coisa e você não falou nada do que você queria ter dito? E pior, com uma sensação de que você não tá sendo clara, de que tá confuso os pensamentos, de que muitas vezes você não tem argumento, retórica mesmo? Eu tive um papo com a minha irmã e ela falou que ela se sentia assim. E ela falou, você não é assim, Holanda, você argumenta, você tem suas citações e você acaba convencendo ali na hora de discutir porque você tem muita referência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Isso, entre outras coisas, porque eu acabei correlacionando esse assunto com um filme que eu fui assistir com a minha irmã, inclusive, que é o Socorro, com aquela atriz lindíssima que fez As Meninas Malvadas, a Rachel. Esse filme é fantástico, é um terror, meio comédia, e fala dessa personagem, né, que enfrenta ali problemas no trabalho, só que ela acaba ficando presa numa ilha com o chefe dela, e ela é a única que tem as ferramentas para lidar com aquela situação. Por que eu relacionei esse filme com essa história que eu comecei a contar pra vocês aqui no começo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então roda aí a vinheta e vamos pro assunto. Pessoal, bem-vindos! Eu sou a Yolanda de Paula, eu sou cantora, compositora, professora de canto, comunicadora, podcaster, atriz, enfim, eu sou muitas coisas! E aqui neste canal eu faço vídeos como esse, que eu falo de assuntos que me atravessam, assuntos que eu acho legal a gente bater papo, mas também faço vlogs e vídeos cantando. Então se você gosta de assuntos assim e de conteúdos assim, já segue, já dá o like, ativa o sininho, aquela coisa toda que você já sabe e vamos bater esse papo. Eu respondi para minha irmã que eu não sabia da onde tinha vindo essa minha habilidade de discutir. Só que conversando com ela, eu fui resgatando algumas memórias e eu percebi que eu sabia sim. Quando eu tive que entrar numa banda que era comandada por homens, num elenco só de homens, viajando o Brasil, fazendo shows com esse bando de homem, eu tive alguns problemas, enfrentei algumas dificuldades de saber me impor. Eu sempre aparentei ter um pouco menos de idade do que eu realmente tenho, e na época eu ainda era mais nova, então eu não tinha credibilidade nenhuma. As pessoas que estavam lá, além de homens, eram bem mais velhos do que eu, já estavam na estrada há muito mais tempo do que eu, então pensa que era como se eu estivesse tentando falar numa mesa em que eu simplesmente não tinha voz. Só que isso me incomodava muito, então eu aprendi a ter voz. Com o tempo, eu fui aprendendo algumas coisas que eu tinha que fazer para me impor e dar minha opinião. Afinal de contas, eu não era só ali uma marionete daquela situação. Eu era uma profissional como eles, fazendo um trabalho excelente, inclusive. E eu fui conquistando esse espaço com autoridade por alguns motivos. Um deles foi que eu aprendi a ser grossa. Mas aprendi a devolver o constrangimento, a responder com certa rigidez, ser mais rígida também com as pessoas, mas principalmente eu comecei a desenvolver um tipo de discurso que não era baseado apenas em como eu estava me sentindo e na minha opinião, mas embasado em fatos. Então aconteceram várias situações em que os meus argumentos não eram baseados nessa sensação que eu tinha, ou num sentimento que eu tinha, ou numa opinião, e sim em uma coisa que eu realmente sabia que tinha vindo de algum lugar e não era eu que estava falando. Começou assim. E eu vi que dava certo. Então, ter referência, né, citar aquela coisa que você está falando ali, que foi uma outra pessoa que disse, querendo ou não, faz com que a pessoa que está ali na sua frente fale, ué, peraí, essa menina estudou. Isso aconteceu várias vezes até que eu comecei a ter o respeito desse elenco. Acontece que isso me fez entender que isso era uma habilidade, uma ferramenta que eu podia ter no mundo e que podia me ajudar muito. E, spoiler, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Eu tô falando nessa situação de homens e mulher, nessa coisa meio da vulnerabilidade, porque é a situação que eu mais enfrentei. Mas não significa que essa situação você vai enfrentar só nesse tipo de relação. A relação com amizade e com outras pessoas de outros sexos também vai acontecer. Vai ser importante você ter referências e saber dar uma boa retórica aí na hora da conversa, na hora da discussão, na hora de provar um ponto. No trabalho isso acontece muito, mas nas relações interpessoais também. E por que isso tem a ver com o filme? No filme, que pra mim é sobre uma mulher no mercado de trabalho, apesar de toda a analogia que ele faz, é sobre essa
dificuldade que as mulheres enfrentam, porque não basta você ter o conhecimento, não basta você ser inteligente e fazer tudo ali direito, você tem que ter outras skills, outras habilidades infinitas para poder lidar com aquele mundo machista, um mundo que não dá espaço para as pessoas que são só boas. Elas precisam ser muitas coisas, e o filme fica mostrando isso de diversas formas, né? E aí, eu sinto que muito da personagem é esse poder interno que a gente pode desenvolver quando a gente tem o conhecimento, mas também a gente sabe usar ao nosso favor. E eu consegui fazer uma analogia muito grande nessas duas coisas, porque esse era o papo que eu estava tendo com a minha irmã. E a gente foi assistir esse filme juntas, então o papo se estendeu, né, vendo como que as narrativas elas se misturam. E esse vídeo aqui, eu quero te dar 2 caminhos para que você possa começar a desenvolver também essa sua conversação, esse seu poder de discussão, mas principalmente para você não sair de uma discussão com o boy, com a mina, com as suas amizades ou no trabalho, ou até mesmo não só uma discussão, mas numa conversa, sem conseguir provar o seu ponto, sem conseguir falar o que você realmente quer falar. 2 coisas me ajudaram muito a começar a fazer essas correlações e absorver conhecimento de uma forma diferente. A primeira delas foi a prática das páginas matinais. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou dar um leve contexto. Páginas matinais é um exercício proposto pela Julia Cameron, do livro O Caminho do Artista, que é como uma drenagem mental. Todo dia ela propõe que você escreva sem nenhum filtro, sem se preocupar com coerência, começo, meio e fim, ou com qualquer tipo de coisa de ser bom ou não. 3 páginas, frente e verso de um caderno pautado. E com essa prática da drenagem mental, né, você vai desenvolvendo a capacidade de escutar os seus pensamentos e organizá-los. Com o tempo você vai percebendo mesmo vários insights que essa prática vai dando e ajuda mesmo a você desenvolver esse tipo de conversação interna e externa. Então isso é uma das primeiras coisas que eu percebi que me ajudou muito, eu já praticava na época e ficou cada vez mais interessante para mim praticar as páginas matinais por conta disso e por meu próprio bem-estar mesmo, de autoconhecimento e de organização das ideias. Então é uma das coisas que eu recomendo você fazer. Se você quiser saber mais sobre isso mais profundamente, leia o livro O Caminho do Artista, porque você vai amar. A segunda coisa é realmente buscar as referências das coisas que você está assistindo, lendo e absorvendo de conteúdo, né? Quando a gente lê um livro, não é tudo que a gente sabe ali. E quando ele cita alguma coisa, uma música, um autor, faz parte do processo de correlacionar e aprender a trazer uma narrativa para suas discussões e para sua fala, você ter referência da onde aquilo vem. Porque aí o seu cérebro começa a fazer várias ligações. E eu sinto que isso foi uma das coisas que mais me ajudou a conseguir desenvolver esse discurso. Que é, eu simplesmente vou atrás das coisas que me interessam, para além daquilo que é o próprio conteúdo que está me dando. Então eu tô lendo um livro, ele citou um autor que eu não conheço, eu vou pelo menos saber quem é. O que esse cara fala? Por que ele tá citando isso nessa parte? Percebe? Nossa, essa música que essa menina falou nesse vídeo, que música é essa? Por que ela escolheu justamente essa música para colocar nesse pedaço? Isso pode ser feito em várias coisas, então é como se fosse um estudo sobre aquilo que você já está, na verdade, absorvendo. Isso vai fazendo com que o seu cérebro entenda que uma coisa, ela não é só uma coisa, ela está ligada a vários símbolos, né? Uma infinita uma ramificação de universos que está comunicando algo. Então, para você desenvolver isso na sua fala, você precisa que o seu cérebro consiga fazer essas correlações. Sou um neurocientista? Não. Sou qualquer coisa da ciência? Também não. Mas eu tô falando que para mim foi muito legal. Então, estou dando essa dica para vocês baseado apenas na minha experiência pessoal. E se você tiver alguma dica dessas que pode ajudar também a gente a desenvolver esse tipo de fala, de pensamento mais crítico, com referências e correlações, deixa aqui no comentário, porque eu vou adorar ter outras técnicas aí para me desenvolver, tá bom? E aí, gente, eu acho que isso é uma habilidade que nós mulheres precisamos ter, infelizmente, mas também é uma habilidade que isso vai fazer bem para qualquer pessoa, porque a gente vai se beneficiar dela nas nossas relações interpessoais, no trabalho, e a gente se sente bem quando a gente consegue, sim, se expressar da maneira que a gente está sentindo que a gente precisa. Aquela sensação que eu falei no começo do vídeo de sair de uma conversa, sair de uma discussão
com a sensação de que você não falou o que você queria, é muito ruim. E essa sensação que a minha irmã descreveu, de que ela sabe, mas ela não sabe de onde ela sabe, é muito ruim, porque fica parecendo que você só tá falando a sua opinião e sobre como você se sente, e aquilo não tá embasado em nada. Então, sim, você perde um pouco de credibilidade. A não ser que a pessoa já te conheça há muito tempo e a sua opinião seja realmente válida para ela, de resto, não vai fazer muito sentido. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos, né, ter essa habilidade, essas ferramentas. Porém, eu sinto que hoje a gente tem perdido essa habilidade de fazer esse tipo de interpretação, correlação, desenvolver discurso, porque a gente tá ficando mais raso, como eu já disse em outros vídeos aqui, por conta de todo esse hiperestímulo. Então, focar numa coisa, estudar algo, se aprofundar em algo, é um jeito de você desenvolver essa habilidade também. O que você achou desse assunto? Você já assistiu esse filme? Você tem outras ferramentas aí que você pode compartilhar com a gente? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Toda semana tem um vídeo assim. Eu tenho meu podcast também que se chama A Vida Vivida, que eu aprofundei nesse assunto, um episódio mais longo, de 20 e poucos minutos lá, que eu sempre dou uma dica de música também no final. Então, se você gosta de podcast, você pode me seguir lá também, tá bom? E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima semana. Tchau!